Vamos abrir as nossas Bíblias. Abra em casa no livro de 2 Coríntios, o capítulo 8. 2 Coríntios 8. A gente já vai ler a partir do verso 1, assim que todos tiverem conseguido abrir as suas Bíblias, aquietarem-se aí nos seus lares, no ambiente onde você estiver, se não for na sua casa. Mas dar a Deus neste momento o que é de Deus. Direcionar e inclinar os teus ouvidos e os teus corações ao Senhor que vai falar conosco na tua palavra essa noite. Amém? Então, no verso 1 de 2 Coríntios, capítulo 8, diz: Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus, concedida às igrejas da Macedônia, porque por meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Verso 5. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. O que nos levou a recomendar a Tito que, como começou, assim também complete esta graça entre vós. 7. Como, porém, em tudo, manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber e em todo o cuidado, e em nosso amor para convosco. Assim também abundeis nesta graça. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor. Pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de nós, para que pela pobreza vos tornasseis ricos. Vamos parar aqui no versículo 9. Amém? Vamos fazer uma oração essa noite por essa palavra. Pai, nós te damos graças, Senhor, pelo teu amor, por esta palavra revelada aos nossos corações essa noite, pela tua presença, ó Deus, pelo teu agir em nós, ó Pai. Eu te entrego a minha vida, que o Senhor venha falar através da minha boca aquilo que lhe apraz, e que os nossos corações, as nossas mentes estejam inclinadas a te ouvir e te obedecer. Em nome de Jesus, amém e amém. Amados, essa passagem ela é muito conhecida, um momento em que Paulo fala aos coríntios sobre servir. A ministração dessa noite, ela se chama Ser uma Bênção. Ela é intitulada de Ser uma Bênção, no sentido de que eu e você devemos ser. Mas o Senhor não diz isso de forma aleatória, como nada do que Ele diz é aleatório. Ele nos traz na palavra ensinamentos, exemplos, referências de como sermos uma bênção para os outros e uma bênção aos olhos de Deus, que é algo que nós só alcançamos quando servimos, quando fazemos aquilo que Deus nos destinou a fazer. Amém? Nesse versículo 1, Paulo ele faz um movimento, ele organiza, ele mobiliza ali a comunidade de Coríntios para ajudar os irmãos de Jerusalém que estavam necessitados. E aí o que ele faz? Ele diz para o povo se ajuntar, para o povo dar, e o povo é receptivo. O povo de Coríntios fala muito bem, que vai ajudar, que precisa ser solidário, que nós somos irmãos em Cristo, que tudo que nós temos foi Deus que deu. E aí eu fico conjecturando a postura dos coríntios naquele momento do chamado de Paulo para ajudar os nossos irmãos.
Porque daí o que a Bíblia diz a respeito desse verso primeiro, onde Paulo organiza esse chamamento, é que ele constata que os irmãos de Coríntios não são, na prática, tão solidários o quanto eles são nas palavras. No momento de efetivamente fazer, no momento de efetivamente contribuir, eles não o fizeram. E aí é o momento em que Paulo, então, diz o que está dito aqui no verso 1. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Aqui, as igrejas da Macedônia se tornam exemplo para os coríntios. Por quê? Embora pobres, muito carentes, muito necessitados, eles se destacaram pela forma, pela quantidade de ajuda que puderam e que se mobilizaram a dar naquele momento ao povo de Jerusalém. E detalhe, ao contrário dos coríntios, eles não foram chamados por Paulo para essa ajuda. Paulo não solicitou deles porque Paulo conhecia as necessidades e a realidade deles. No entanto, voluntariamente, aquelas igrejas se prontificaram e ajudaram. E a Bíblia diz que elas não fizeram isso apenas por fazer ou de qualquer jeito. Ele diz que por meio de muita prova de tribulação, elas manifestaram abundância de alegria e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza de sua generosidade. Aqui nós temos duas lições muito, muito profundas e preciosas para as nossas vidas. O verso 1 diz que é pela graça. Conhecer a graça de Deus concedida às igrejas, ou seja, as igrejas da Macedônia que naquele momento tiveram um ato e em muitos outros solidário. A fé, assim como o servir, nós só alcançamos por meio da graça de Deus. Nós só conseguimos. Ninguém é um bom servo, ninguém contribui, ninguém dá o que tem, ou às vezes divide o pouco que tem, porque é tão bonzinho, porque é tão generosinho, porque é tão bacana. Mas é por meio da graça de Deus nele. Por meio da graça de Deus que o faz ser grato, que o faz reconhecer a necessidade do outro, que o faz se compadecer do outro. Por meio da graça de Deus. Então, assim como a fé, o servir, o ser uma bênção na vida de alguém, de alguma forma, se dá por meio da graça de Deus. Isso está dito aqui. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Essa graça também está concedida a nós. Esta capacidade também está concedida a nós. Nós precisamos recebê-la como recebemos, alguns já receberam, a fé. A graça e o dom da fé. Nós precisamos recebê-la, porque ela já está posta e disponível a nós, está concedida como estava a eles. No verso 2, nós temos um aprendizado rico. Por meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria. Na primeira parte, nós já temos a informação de que eles não viviam um momento próspero, afortunado. Pelo contrário, eles viviam uma grande prova de tribulação. Em estudos você vai ver que eles estavam necessitados, que eles estavam afligidos. E aqui no versículo 2 está dito e expresso isso como muita prova de tribulação. Mas é no meio desta prova de tribulação, no meio dessa dificuldade, que acontece o quê? É manifestada a abundância de alegria e a profunda pobreza superabunda em grande riqueza da sua generosidade. O ato de querer servir, por meio da graça de Deus que estava sobre eles, a generosidade era tamanha que eles não enxergavam ou optavam por ignorar a miséria em que eles estavam inseridos, optavam por ignorar a pobreza que eles viviam e quiseram e fizeram, ajudaram
os outros irmãos de Jerusalém. Contribuíram. Muito mais do que outros poderiam ter feito por disponibilidade de recursos e não o fizeram. Então, aqui nós temos o entendimento de que a gente, além de fazer, de servir, de contribuir, a gente pode fazer isso e deve fazer isso com alegria. Abundante alegria. Veja que foi manifestada abundância de alegria. Embora em estado de profunda pobreza, a gente contempla a abundante alegria. Ou seja, não é um pouquinho de alegria. É abundante alegria. É muita felicidade. É regozijar-se em poder ajudar alguém que está mais necessitado que você, ou que talvez esteja igualmente necessitado, mas você ainda tem um pouquinho para ajudar esse alguém. Então, nós entendemos que nós não precisamos estar bem para ajudar. Que nós não só ajudamos e não só colaboramos quando nós estamos bem. Quando nós temos sobrando. Quando nós temos o suficiente para dar. Algumas vezes, nós devemos dar, servir, contribuir, quando nós também estivermos em situação como esse povo estava, no meio de muita prova de tribulação, no meio de uma pandemia, no meio de uma crise financeira, no meio de uma crise no seu casamento, no meio de um problema com os teus filhos, no meio de uma enfermidade severa, seja no meio de que situação for que venha hoje representar a sua grande tribulação, a sua grande dificuldade, o que vem hoje fazer de você um afligido, um necessitado, há em você e é preciso achar em você, por meio da graça de Deus, com abundante alegria, essa generosidade de ainda dar algo, de ainda servir, de ser uma bênção, porque foi para isso que Deus nos chamou, para ser uma bênção. Mesmo atravessando esse problema, mesmo atravessando essa tribulação, mesmo afligido, há algo em que você pode ser uma bênção para alguém. Mas que absurdo que essa garota está dizendo, que essa moça, que essa diaconisa. Não é absurdo, isso está dito por Deus, por servos, por profetas do Senhor na tua palavra. Amém? Então, é ser útil mesmo em meio às dificuldades. É ser útil mesmo em meio aos problemas. É contribuir mesmo quando parece que você só tem o suficiente para você. Mesmo quando parece que o que você tem só dá para aquele dia. Mas se você deixar a graça de Deus operar em você e agir com generosidade, com alegria, com prazer, se regozijando no Senhor, confiando nele, haverá abundância sobre a sua casa. Haverá abundância sobre a sua vida. Haverá restauração por meio de você. Haverá salvação por meio da tua vida. Haverá cura, haverá libertação. Sabe por quê? A Bíblia conta a história de uma adolescente, uma jovem. Os estudos, o nome dela e a idade dela não são citados, mas os estudos apontam que ela tinha em média 14 a 15 anos. E foi uma época em que Israel era muito bombardeado, pelo governo sírio. E um oficial do exército sírio de alta patente destruiu a casa daquela jovem, a família daquela jovem, e a tomou como serva para sua mulher. Ela então foi levada de Israel para a Síria e foi servir como escrava da esposa de Naamã. Sim, é da serva de Naamã que nós estamos falando. Ela é um exemplo, assim como o povo da igreja de Macedônia, de como servirmos em meio à grande tribulação. Por meio do exemplo dessa jovem, por meio do exemplo dessa adolescente, nós aprendemos muito.
ou perdemos a oportunidade de aprender. É uma questão de escolha. A serva de Naamã foi levada para ser escrava, para servir. E ela não estava ali como uma hóspede. Ela não estava ali como uma convidada da família. Era escrava mesmo. Para servir ao senhor Naamã e à sua senhora. Na condição de escrava. Mas aquela jovem, ela tinha sido ensinada. Ela tinha raízes firmadas no Deus vivo. No Deus de Israel, de onde ela foi tirada. De onde ela foi levada. Os seus pais a ensinaram a confiar. E mesmo em meio àquela tribulação, mesmo inserida num contexto em que ela estivesse servindo o possível assassino dos seus pais, da sua família, do seu povo, ela o fez com abundante alegria. Ela o fez com amor. Porque ela não servia àquele povo, aos seus senhores, como servia a humanos, a pessoas. Ela fazia como a Bíblia diz para fazermos. Fazermos como para o Senhor. E era assim que ela fazia. Ela servia aquele povo e ela não desistiu, mesmo estando em um meio pagão, mesmo sendo jovem, mesmo tendo uma série de influências. Ela não desistiu de crer no seu Deus. Ela não desistiu de confiar no Deus dos seus pais. Ela não desistiu de permanecer firme na sua fé. E a história é muito conhecida, nós já sabemos o fruto, o resultado dessa perseverança. O resultado da decisão dessa jovem de ser útil, mesmo em meio às dificuldades. Ela decidiu o que o povo da igreja macedônica também decidiu. Ela deu tudo o que ela tinha. Ou que talvez ela não tivesse. Porque o que poderia ela ter do ponto de vista dela como escrava para oferecer para alguém? Mas ela sabia que Deus era com ela. E por isso ela permanecia firme na sua fé. Uma outra lição que nós aprendemos com o povo da igreja macedônica, no verso 3, diz: porque eles, testemunho eu, dizendo Paulo, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários. Essa palavra, ela tem poder. Você pode dizer comigo aí na sua casa, e a galera da produção aqui, voluntários. Você pode repetir no seu lar, porque essa palavra, eu vou dizer de novo, ela tem poder. Quando você serve, quando você faz, quando você dá voluntariamente, é diferente. Há transformação para quem está recebendo e em você. Quando nós fazemos voluntariamente, como esse povo fez, e Paulo foi testemunha de que eles deram além do que eles podiam. Ele diz que testemunhava que deram na medida das suas posses e até acima delas, voluntariamente, sem que ninguém coagisse, sem que ninguém persuadisse, sem que ninguém influenciasse, sem que ninguém cobrasse, impusesse, tomasse. Foi voluntariamente. Foi por reconhecer que Deus era na vida deles, era com aquele povo. Que Deus viria em favor deles. Então eles deram além do que eles poderiam dar. Voluntariamente. Porque quiseram. E aí o verso 3 nos ensina que é voluntário. Né? Nós dissemos juntos e podemos dizer de novo. É voluntário. E a segunda coisa que ele nos ensina é que não é o que sobra. Paulo testemunhou que eles deram além das suas possibilidades. Eles fizeram mais do que eles podiam. Eles deram até o que talvez aos nossos olhos, ou aos olhos de Paulo, que testemunhou e conta isso aqui para nós, o que eles não deveriam ter dado, o que talvez fosse realmente comprometer as suas famílias, a sua igreja. Mas eles fizeram além da sua medida, acima dela, e o fizeram voluntariamente. E aí, retomando ao exemplo da serva de Naamã,
nós temos que, talvez assim, nos perguntar o que essa menina deu além do serviço, porque ela era escrava, o que ela tinha que fazer era trabalhar, era servir. Era inerente à condição dela ali servir. Mão de obra, trabalho, servidão, obediência. Até porque, se não o faz, existe punição. Então, o escravo, a palavra por si explica. Ela tem que realmente se submeter aos seus senhores. Do contrário, ela pode pagar um preço por isso. Então, nós aprendemos que o voluntariado faz a diferença. Que a gente tem que contribuir de forma voluntária e que a gente precisa entender que não é só o que nós não queremos mais e não é dar o que sobra. Pelo contrário, é algumas vezes fazer como o povo da igreja da Macedônia fez, é dar acima das suas possibilidades. Talvez você chorou uma noite inteira, talvez você está despedaçado com uma determinada situação, mas tem alguém que precisa do seu colo, do seu ombro para chorar, dos seus ouvidos para desabafar. E você deve ser bênção na vida dessa pessoa. Você deve voluntariamente ligar para ele e dizer, olha, eu estou aqui. Eu não posso ir na sua casa, você não pode vir na minha, mas os meus ouvidos estão aqui, os meus joelhos estão dobrados para interceder pela tua vida. Você pode contar com as minhas orações, com a minha intercessão, com o meu carinho por você. Eu não te esqueci, você não está sozinha, Deus está contigo, você também pode contar comigo. Talvez você está entendendo que eu estou me referindo apenas a bens materiais. Talvez você está entendendo que eu estou me referindo apenas à contribuição material e está se atendo apenas ao contexto da palavra de hoje. Mas é para você transcender esse contexto, olhar à sua volta e entender. Você está conseguindo voluntariamente servir aqueles que Deus tem colocado diante de você? Será que você não está deixando passar as oportunidades que Deus tem te dado de ser bênção na vida das pessoas? De ser bênção aos olhos do Senhor? De cumprir o desígnio do Senhor para a sua vida? Talvez o que você precisa fazer é só ouvir alguém. Talvez você precise dizer algumas palavras. Talvez você precise dar algum alimento que está na sua despensa. Talvez você precise abdicar de algumas roupas que nem estão cabendo mais no seu guarda-roupa. Mas faça isso entendendo que não é o que sobra. E não é por pressão. É voluntário. É por meio da graça que é dada por Deus. É com abundante alegria em poder ser útil, em poder contribuir, mesmo em meio a um momento de dificuldade que porventura você esteja atravessando. Porque aquela serva fez isso. Sabe o que ela podia dar para aqueles senhores? Um testemunho de fidelidade. E ela o fez. Durante os anos de servidão, ela não se desviou, ela sempre foi fiel e leal ao Senhor. E ela teve uma postura admirável, o que fez com que, quando ela soube do problema de saúde de Naamã, que ele tinha lepra, ela quis ajudar. Ela quis ser bênção, ela quis contribuir. Ela então vai à esposa de Naamã e aconselha ela para que ele procure o profeta Eliseu e dá o direcionamento e o aconselhamento todo para que ele alcance e acesse a cura de que ele necessitava. Amados, tem uma frase muito interessante que eu pontuei aqui para que a gente não deixe de falar. As nossas atitudes falam mais alto que as nossas palavras. As nossas atitudes falam mais alto que as nossas palavras. Se essa serva, se essa jovem não tivesse tido uma postura de credibilidade no momento de dar esse conselho à esposa de Naamã, certamente ele não teria sido acatado. Talvez você está com um coração bem intencionado, mas a sua postura, o seu testemunho não tem transmitido credibilidade. E aí, no momento em que você tem que ser bênção, as pessoas vão olhar para o seu histórico e não vai contemplar em você algo que corresponda àquilo. Nós precisamos entender que nós pregamos com as nossas atitudes. Estar aqui, falar, explanar a palavra não é um ato de pregar propriamente dito.
A minha ministração muitas vezes se dá com os meus lábios cerrados e fazendo algo, tendo uma atitude para com alguém, para com os meus filhos, para com o meu esposo, com os meus colegas de trabalho, com os meus vizinhos, com os meus liderados. A serva de Naamã nos ensina que nós precisamos ser fiéis, ser constantes com o nosso Deus, para que no momento de ser bênção a gente olhe para a situação, identifique a oportunidade e faça o que é preciso ser feito. Não dê o que estiver sobrando, não se sinta obrigado a retribuir um favor de quem já recebeu, mas o faça de maneira voluntária, por meio da graça do Senhor Jesus, com a alegria de poder estar dando algo, servindo alguém, sendo bênção na vida de alguém. E então, por consequência dessa postura, ela aconselha a mulher do oficial para que ele vá ao profeta e seja curado. E o conselho dela é acatado de imediato. A mulher de Naamã corre e fala com ele, e ele então procede conforme o conselho daquela serva, que se não fosse a sua postura, com certeza eles iriam olhar com dúvida para esse conselho, porque ela teria motivos para não querer o bem daquele povo. Ela poderia olhar para eles com um olhar de revolta, de indignação, de mágoa, mas ela preferiu olhar para Deus. Ela preferiu entender e ser uma bênção. E é o que nós precisamos escolher também. No versículo 4 diz: pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Vejam, o povo daquela igreja deu além do que eles poderiam dar, porque eles já eram muito carentes. Mas eles rogaram, e muito, Paulo diz, pediram com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos, de servir aos irmãos de Jerusalém, de servir às igrejas de Jerusalém. Percebam que eles rogaram a Deus, rogaram ao apóstolo Paulo para que pudessem ajudar, porque as pessoas olhavam para eles como pessoas que precisavam de ajuda, como necessitados. E eles então, com muitos rogos, com muitos pedidos, com muitos clamores, se alegraram, porque eles entendiam que servir, que ser, que contribuir é um privilégio. É um privilégio. O verso 4 nos ensina que é um privilégio poder participar da assistência a alguém, aos santos. É um privilégio poder ajudar alguém que precisa, seja com algo material, seja com uma forma de maneira afetiva, seja com uma palavra de incentivo. Quantas pessoas você já ouviu que a história foi mudada pelo que ouviu de alguém, de um professor, de um vizinho, de alguém na escola bíblica dominical, do pastor, do discipulador? Quantas pessoas hoje são grandes nomes no esporte, em tantas profissões, na medicina, porque acreditaram no que alguém um dia declarou sobre eles, do que alguém um dia reconheceu o privilégio de poder servir, declarar sobre aquela vida, ajudar, contribuir, dar algum tipo de assistência para que aquela pessoa então pudesse chegar aonde chegou. E hoje, a quantos você pode assistir, quantos você pode ajudar de diferentes maneiras, e você não tem feito. É isso que o Senhor quer que hoje a gente entenda, que servir é um privilégio. Servir é um privilégio, e nós estamos desperdiçando a todo tempo a oportunidade de servir. Na nossa casa a gente quer o tempo todo ser servido. No nosso trabalho a gente quer ser servido. Na nossa igreja a gente quer ser servido. No nosso relacionamento com Deus a gente só quer ser servido. E a gente está aqui hoje para entender que o verdadeiro privilégio é poder servir, é entender, é não desperdiçar, é enxergar de longe a primeira oportunidade de ser útil, mesmo que você esteja no meio de muita tribulação, porque haverá algo que você pode contribuir para se tornar bênção na vida de alguém, para que aquela pessoa como Naamã
tenha acesso a Deus, para que aquela pessoa como Naamã alcance a cura. E o que essa jovem decidiu fazer foi extraordinário. O resultado disso, ela reconheceu essa oportunidade que eu e você precisamos reconhecer hoje. Quando ela enxergou a oportunidade, ela disse: eu não posso desperdiçar. Eu servi o tempo todo com mão de obra, mas esse é o momento de fazer o meu Deus ser conhecido. Minha Senhora, faça assim, assim, assim. E esse conselho foi ouvido, como eu já coloquei antes, com base no testemunho dessa jovem. E houve um grande resultado, um resultado pelo qual é celebrado hoje, pelo qual essa jovem, ainda que sem identificação de nome e idade, ela é lembrada na Bíblia, na palavra do Senhor Jesus, para nos ensinar. Eu quero que você pense comigo agora os lugares em que o Senhor tem te levado. Às vezes você acha que Ele te tirou daquele emprego, te colocou num pior, mas você já procurou entender por que você está ali? Já procurou entender no que você pode ser útil ali? No que você pode ser uma bênção, no que você pode servir naquele lugar? Muitos de nós ainda não saímos de onde estamos, ainda não entendemos as coisas grandes que era para termos entendido. Porque o Senhor nos leva a um lugar, nos coloca a uma determinada situação, para que a gente detecte a oportunidade de servir, para que a gente enxergue como um imã, a gente possa realmente atraí-la à distância. E fazer como essa jovem fez, reconhecer a oportunidade de servir e de fazer o seu Deus conhecido. Foi o que ela fez. E é o que nós precisamos entender. Porque nós ficamos nos batendo sem entender porque estamos vivendo aquela situação, porque estamos naquele lugar, porque não saímos daquilo, porque estamos tão entediados, porque estamos tão voltados para o nosso próprio umbigo, para o nosso próprio eu. Porque estamos tão egoístas que não conseguimos enxergar as pessoas que estão necessitadas ao redor de nós. Estamos como os coríntios, na fala, vamos ajudar, vamos fazer, pensei nisso, tive tal ideia, a vaquinha virtual e não sei o quê, mas aí você nem fez o depósito. Na prática, Deus tem detectado em nós o que Paulo detectou na igreja de Coríntios. Na hora de falar que vai ajudar, não falta falastrão. Na hora de efetivamente ajudar, poucos estão como a serva de Naamã e a igreja macedônica dispostos a se alegrar em servir, dispostos a rogar a Deus por a oportunidade de contribuir com alguém, de dar uma assistência, de colocar à disposição aquilo que o Senhor te deu primeiro, de ser uma bênção. Amados, vamos buscar essa sensibilidade no Senhor. Vamos parar de olhar para nós mesmos, para as nossas necessidades, para os nossos planos, para os nossos, e ficarmos tão voltados para nós. Não é isso que o Senhor espera de nós, não foi isso que Jesus nos ensinou, não foi isso que Ele fez quando esteve entre nós. Como humano, Ele foi o nosso maior exemplo de servo, Ele é o nosso maior exemplo de servo. Vamos parar de nos vitimizar. Vamos parar de achar que só nós somos os coitadinhos, somos as vítimas da sociedade, da situação. Essa serva, ela tinha tantos motivos para se deixar levar pelo sentimento de vingança. Ela tinha tantos motivos para odiar aquele povo. E através desse sentimento ela ia se distanciar de Deus, ela não ia conseguir dar o testemunho que deu, fazer o que fez, ser lembrada hoje da maneira como é na história. Muita coisa poderia ter sido diferente se aquela jovem não tivesse tido o altruísmo de olhar para o outro, não tivesse deixado de olhar para ela, para a dor dela, para o que ela viveu e tivesse olhado para o outro. E naquele momento ela cumpriu o que Jesus ensina para nós, amarmos os nossos inimigos, porque era o que Naamã era para ela. Alguém que destrói o teu povo, que destrói a tua casa, a tua família, e te leva para uma outra terra para escravizar, não tem como ver como menos que um inimigo. E ela fez o que Jesus espera que façamos. Ela o amou, ela o serviu com diligência, com prontidão, com lealdade, com eficiência.
E na oportunidade que ela teve, a primeira oportunidade de tornar o Deus dela conhecido do seu Senhor, que a escravizava, ela não deixou passar. Ela não se deixou tomar pelo egoísmo. Ela não se viu como uma vítima da situação. Ela não quis se vingar daquele homem naquele momento e dizer, está vendo essa lepra aí? É porque fez isso com a minha família, com o povo de Israel, é porque me trouxe da minha terra como escrava. Ela poderia dizer um monte de coisas. Você hoje pode se identificar reclamando de um monte de coisas, apontando, julgando que alguém está assim porque ele disse aquilo, está assado porque ele fez aquilo. Será que você não está perdendo a oportunidade de apresentar o seu Deus a essa pessoa? Será que você não está perdendo a oportunidade de dar a essa pessoa a cura por meio de Deus, que foi o que Naamã conquistou? E mais do que a cura da lepra, da enfermidade física, ele alcançou a cura da alma? Será que você não está perdendo a oportunidade de ser uma bênção e dar a essa pessoa o acesso à salvação? Porque foi o que Naamã também conseguiu, além da cura física? É isso que o Senhor espera de nós. Que a gente pare de olhar para nós e olhe para o outro. Olhe para Cristo, porque Ele diz em seu mandamento maior para nós o amarmos sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Só que nós estamos suprimindo a parte do próximo e ficando só com o a nós mesmos. E tudo a nós, a nós, a nós. O Senhor hoje quer que a gente pare um pouco do nós. A situação que o mundo está hoje, que o nosso município se encontra hoje, é para que a gente saia do nós e olhe um pouco para o próximo, para o outro, para a assistência que você poderia estar dando. Para as pessoas que você poderia ser um canal, uma bênção, um instrumento, que elas sejam alcançadas com salvação. Essa serva fez isso com louvor, porque ela entendeu que era um privilégio que o Senhor estava dando a ela de servi-lo como Deus. As nossas atitudes falam mais alto que as nossas palavras. O conselho dessa jovem foi ouvido. Tem uma frase que eu li há algum tempo atrás, eu não sei de quem é a autoria, mas ela diz assim: Jesus nunca ministrou um curso de liderança para os seus discípulos, porque ele estava ocupado demais ensinando-os a ser servo. Ou seja, o tempo que Jesus se fez homem e esteve aqui na terra, por onde ele passou, tudo que a gente pode ler, tudo que a gente pode ouvir, conhecer sobre Jesus, em tudo você vai enxergar um aprendizado, um ensinamento de como servir, de como ser servo, até o último momento. Se nós olharmos toda a trajetória dele, nós vamos entender que, como eu não percebi isso antes, como eu não me atinei para copiar, para reproduzir esse exemplo, porque esse verdadeiramente é para ser copiado. Ele quer que a gente faça como ele, que a gente tome a nossa cruz e siga o exemplo que ele veio e fez primeiro, para que a gente pudesse fazer correto, para que a gente pudesse fazer como o Pai quer, como o Pai espera de nós. Amém, amados? Então, Jesus nunca ministrou um curso de liderança para os seus discípulos, porque ele estava muito ocupado ensinando-os a servir, a ser servo, a ser bênção na vida de outras pessoas. No verso 5, nós ainda temos um aprendizado grande. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Esse versículo ele traz o entendimento de que o ato de servir não é para que as pessoas te reconheçam como generoso. Não é para que seja publicado um outdoor dizendo fulano é maravilhoso, doou tantas cestas básicas. Uau, fulana é sensacional, ela tem 30 pares de sapatos e doou 10. Não. Não é para que alguém que você um dia emprestou os seus ouvidos, dispensou as suas palavras, tenha que viver como um escravo, demonstrando e expressando a você uma gratidão eterna pela tua atitude. Não é isso. É para que você entenda que a oportunidade de ser bênção, que a oportunidade de servir, ela deve ser para a glória de Deus, como tudo que fazemos deve ser. Ela deve ser para que o nome do Senhor seja conhecido, para que o nome do Senhor seja glorificado. Vamos repetir o verso 5.
E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Deram-se a si mesmo, primeiro ao Senhor, depois a nós. Você não consegue se doar a alguém, você não é capaz de servir a alguém com um coração voluntário, de servo verdadeiramente, se você não tiver se entregado primeiro a Deus. É necessário haver essa entrega, é necessário haver essa doação, e é necessário que a glória de tudo que você fizer dali por diante seja atribuída a Ele, porque é dele, verdadeiramente. É dele toda a glória. Percebam que Jesus é o nosso servo por excelência. É um servo por excelência e serviu a todos nós. Serviu por meio dos seus exemplos, serviu por meio do seu sacrifício. Amém? Esse resultado da serva de Naamã eu acho tremendo. Entender que mais do que dar cura física, ser um canal, mediar a cura da alma, fazer com que aquele homem, contribuir para que aquele homem abrisse mão do orgulho, da postura de alta patente de oficial do exército sírio, para um servo de Deus e querer levantar um altar para o Senhor, para o Deus de Israel, reconhecê-lo como seu Deus, reconhecê-lo como o único Deus. Foi glorioso. Eu tenho certeza que ela olhou para essa história e disse: valeu a pena ter saído da minha terra como escrava, valeu a pena ter servido com abundante alegria, mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio às dores que eu sentia, mesmo em meio à saudade que eu sentia, mesmo em meio, muitas vezes, à raiva que ela pudesse sentir daquele povo, mas ela não abriu mão de servir no formato como Deus quer que a gente sirva, no modelo que a gente deve servir. Porque o objetivo era maior, era a glória de Deus, era o reconhecimento de Deus. Não era a glória dela, não era o reconhecimento dela, mas do Deus ao qual ela servia. Aleluias. Em Marcos 10, o verso 45, você pode abrir comigo. Marcos capítulo 10, o verso de número 45. Se você não quiser abrir, pode ouvir. Marcos 10, 45 diz: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Mas o próprio Cristo, o próprio Jesus, veio para servir, como eu já falei agora há pouco, a cada um de nós. E Ele nos serviu nos resgatando do pecado. Ele nos serviu nos livrando de Satanás, nos dando acesso livre ao nosso Deus, ao nosso Pai Celestial. Ele nos serviu morrendo numa cruz por nós. Ele nos serviu sofrendo dores, entendendo como nós nos sentimos em cada situação que pudermos passar. Ele experimentou primeiro para que Ele pudesse nos compreender nas nossas dores. Ele nos serviu com maestria, com grandeza, com glória. E isso não pode ser ignorado. Isso não pode ser menosprezado. Não é isso que Deus espera de nós. Ele quer fazer de mim e de você uma bênção. Nós temos para dar. E quando acharmos que não temos, nós podemos fazer como aquele povo que Paulo testemunhou. Dar acima das nossas possibilidades, dar além do que nós achamos que podemos e possuímos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E esses muitos, nós estamos entre eles. E precisamos reconhecer a partir daqui o privilégio que é servir. Que hoje à noite você consiga rogar, orar ao Senhor como aquele povo fez. Para que você contemple cada oportunidade que o Senhor estiver colocando diante de você, para que você seja uma bênção. Que ao invés de olhar tanto para você, para a dor que você está sentindo, para o que lhe fizeram, para o que lhe disseram, você olhe para o que você pode dizer para alguém, para o que você pode fazer para alguém, para o que você pode dar para alguém, para o que você pode entregar para alguém que está perto de você.
que essa noite você possa não mais reclamar ou dizer que não está entendendo porque Deus te colocou onde você está, porque que Deus te levou para tal lugar, te levou para tal emprego, te levou para tal bairro, para tal casa, e comece a entender, meu Deus, onde eu preciso ser uma bênção aqui, em que eu posso fazer o seu nome ser glorificado aqui, através de que situação, me ajuda a enxergar, me dá o conselho assertivo que eu preciso dar, como foi com a serva de Naamã. Me ajuda a não perder a oportunidade, a reconhecer ela no momento em que ela estiver diante de mim. E parar de reclamar. Porque aí, quando eu for uma bênção, eu estarei cumprindo o teu propósito. E quando eu faço isso, o Senhor se compraz em mim. A tua palavra diz isso. É isso que o Senhor quer de nós. Ele quer se comprazer em nós. Ele quer se alegrar em nós, sentir prazer na forma como nós o obedecemos, o seguimos e o servimos. Porque é o que nós somos chamados para fazer e devemos fazer como o servo por excelência fez, que foi Jesus, ao ponto máximo e extremo de se sacrificar e ser crucificado numa cruz por amor a nós. Amém?